texto bíblico diz assim: Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Ó Deus e Pai, derrama a tua misericórdia sobre nós. Faz com que esse momento seja, para todos nós que estamos aqui, um momento de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Com estas palavras, a Bíblia assinala o momento em que nasce o ministério a serviço do povo de Deus. Até então, as pessoas a serviço de Deus tinham um âmbito de influência familiar. Homens chamados por Deus, não para serem sacerdotes, nem reis, nem profetas, mas pais, patriarcas. Não é apenas uma ordem cronológica, mas é uma ordem ditada pela própria realidade do ministério. A família precede o ministério em público. Primeiro, Deus está procurando não só treinar, mas formar homens que cuidem de suas famílias. E agora temos o início do ministério voltado para o povo de Deus. Deus é soberano, é onisciente e não pede a nossa opinião. Se pedisse, nós diríamos que ele estava se equivocando. Começar o ministério com dois homens, um de 83 anos e outro de 80 anos de idade, parece insensatez. Eu, antes de fazer 70 anos, eu estava preocupado em continuar no ministério, iniciar uma curva descendente e não perceber isso. E começar a dar prejuízo para a igreja. Vocês sabem que o ministério é como juntar um monte de areia. No início a pessoa tem muita força, mas tem menor habilidade, ela não calibra bem aquilo que está fazendo. Então vai juntar a areia no monte e às vezes joga para o outro lado. Depois ela equilibra força e experiência e vai juntando. E aí chega o momento em que não tem muita força. Ela fica trabalhando, mas só ali na beirada do monte. Depois começa a crítica de que o monte não está crescendo e a pessoa, para jogar areia lá em cima, sobe até a metade do monte. E aí chega uma hora que aquilo que ela derruba é mais do que aquilo que ela junta lá em cima. E eu tinha medo de que isso começasse a acontecer e que eu não tivesse a percepção. Então eu disse: Senhor, eu vou deixar o ministério e pastoral, e é essa a razão porque agora eu sou um pastor jubilado. Esclareço para aqueles que não sabem o significado da palavra jubilado. Vem de júbilo, que é uma intensa alegria, que é o que a igreja sente quando sai o pastor velho e entra o novo. Então, minha igreja está vivendo esse momento de grande alegria.
Graças a Deus, Deus está abençoando o pastor que está lá. Eu estou agora numa nova fase e não soube administrar isso. Eu tenho viajado bastante, eu e minha esposa, e eu queria, em primeiro lugar, ter um ano sabático. Os irmãos sabem que, teologicamente, um ano sabático significa um ano de intensa vagabundagem. E eu estava nessa expectativa de viver um ano assim. Mas estou por aí, viajando para lá e para cá. Mas eu tinha o receio de que chegasse algum momento que os desafios do ministério, eu não poderia mais confrontar esses desafios, e achei que deveria, em vez de ficar lá no meio de campo, ou ir para a banheira, esperando que o pessoal corresse atrás da bola e só desse para eu fazer o gol, eu achei, não, eu vou lá, vou servir como gandula, para cada vez que a bola sair do campo eu jogo para lá e o jogo continuar. Então eu estou nessa fase do ministério. Agora, esses dois homens com os quais o ministério voltado para o povo de Deus vai começar, eles já passaram da idade. Não é uma opinião nossa, e ninguém pense que aquela era uma época que simplesmente se vivia muito mais. Moisés é o autor do Salmo 90, e lá no Salmo 90 ele diz que a vida de um homem é de 70 anos. O que passa disso é cansaço. E ele está agora com 80, ele já está na fase do cansaço. É preciso uma unção especial de Deus na vida desses dois homens para eles resistirem aqueles anos. Mas no normal das coisas, era de se esperar que Deus chamasse pessoas mais novas. Que Moisés e Arão ficassem ali na retaguarda, dando orientação, mas não é isso que ocorre. Agora, esses dois homens têm funções distintas. Um vai se tornar o maior líder da história de Israel, que é Moisés, e o outro vai exercer um ministério da mais alta importância, que é o de Arão. Moisés é aquele que lidera o povo na direção da vontade de Deus. Mas o povo peca. O pecado é uma realidade na vida do povo de Deus e dos líderes do povo de Deus. Arão é aquele que tem a responsabilidade de restaurar relacionamentos partidos entre o povo e Deus. Pecou? Procura Arão. E Arão vai ser aquele intermediário que vai reparar a ofensa, que vai reconciliar as partes que agora estão distantes. Esse é o ministério de Arão. É o ministério da reconciliação. Arão não é simplesmente um religioso que vai desenvolver uma liturgia com base em sacrifícios, mas Arão é aquele que vai restaurar caminhos, que vai ocupar brechas, que vai construir pontes. Moisés é aquele que tem um ministério que olha para frente. Arão é um ministério que tem a ver com o que está acontecendo, com o que vem acontecendo no passado, para agir de tal maneira que esse passado não comprometa o futuro que Deus tem para o povo. Arão é aquele que vai acertando as coisas.
Mas os dois estão ali juntos e eles simbolizam dois tipos de ministérios que com frequência ocorrem entre nós, com cada um de nós. Eu creio, meus irmãos, que uma das maiores tentações para apagar a chama do ministério é quando nós deixamos de ter os nossos olhos naquele que nos chama. O ministério de Arão, a vida de Arão, digo, o comportamento de Arão, a maneira conforme Arão desenvolve o seu ministério, as circunstâncias em que Arão se torna ministro, indicam a facilidade que nós temos em desenvolver um ministério só de aparência. O ministério de Arão é um ministério marcado por uma aparência extraordinária. Arão teve uma posse pública, teve um dia que ele tomou posse, foi colocado sangue na ponta de sua orelha direita, do dedo da mão direita, do dedo do pé direito. Arão teve aquele momento em que ele foi estabelecido diante dos olhos do povo como o sumo sacerdote de Israel. Moisés não teve posse. Ele começa a trabalhar, mas não se assinala diante do povo que Moisés tomou posse e que agora é o líder do povo. É alguma coisa que vai acontecendo, é um reconhecimento que vai crescendo, mas não é alguma coisa que Deus trabalhe para fixar na mente do povo que Moisés é o cara. Arão não. Arão toma posse pública. Convida-se a todos os líderes de Israel, das tribos, e junta a elite de Israel, e ali diante de todos, Arão toma posse. Arão não só toma posse, mas tem uma unção pública. Moisés é um homem ungido, mas isso também é alguma coisa que vai demorar a ser percebido. Que a unção de Deus repousa sobre Moisés, mas sobre Arão todo mundo já sabe. Ninguém esquece em Israel esse momento glorioso em que Arão é ungido solenemente com sangue, óleo, diante de todo o povo. Arão tem um título, sumo sacerdote. Moisés não tem título nenhum. Ele começa o seu ministério, desenvolve o seu ministério, não é chamado de o profeta. Ele vai dizer que era um profeta. Deus levantará no meio de vocês um profeta como eu. Ele sabe quem ele é. Mas o povo não sabe, durante boa parte daqueles 40 anos, quem é esse Moisés. Porque ele não tem título. Arão, todo mundo está sabendo. Cadê o sumo sacerdote? Ele está lá descansando, né? Está fazendo uma pausa, ele parece que vai fazer uma palestra. E como os pastores de hoje, ele está fazendo uma pausa para a meditação. Para dar aquela limpada na mente. Todo mundo sabe onde Arão mora. Todo mundo sabe se ele passou, se não passou. Ele é conhecido. Sumo. Não é só sacerdote, não. Sumo sacerdote. Arão é o sumo. É o máximo.
Isso aí é um problema sério, sabe, meus irmãos? Porque há algumas bênçãos que acabam atrapalhando. Eu me lembro quando eu era pastor em Salvador, eu andava numa Kombi. Eu tinha medo de andar naquela Kombi. Eu tinha medo de ser induzido à vaidade. Eu ali de Kombi, assim, olhava para todo mundo, de cima para baixo, não é? Passava assim, parava no farol, no semáforo, e olhava para os outros motoristas, e eu dizia, Senhor, eu bem que preferiria uma Ferrari, para humildemente olhar para as pessoas, de baixo para cima, né? Para aprender a ser mais humilde, porque desse jeito, Senhor, eu corro o risco de me tornar muito vaidoso. Mas Deus confiou em mim. E eu fiquei durante um bom tempo com aquela Kombi, né? Mas a pessoa ser chamada de sumo sacerdote, isso pode realmente mexer com a vaidade pessoal, não é? E a própria pessoa se atribuir, ou atribuir a si mesma, um valor que não tem. E esquecer que sua função, seu chamado, seus privilégios se baseiam na graça de Deus que o escolheu. E começar a achar que todo esse valor, que toda essa deferência daqueles que estão em volta, que isso é inerente nela. Nós, os pastores, sofremos isso. Crentes achando que nós somos poderosíssimos na nossa vida de oração. Eu tenho algumas experiências, meus irmãos, mas talvez a mais acachapante de todas foi de um membro da igreja que me procurou e ele estava arrasado. Conversamos, ele chorou, e terminou a entrevista, eu disse, vá em paz, que Deus te abençoe. Aí ele, pastor, o senhor poderia orar comigo? Aí eu disse, posso, irmão. Aí nos ajoelhamos para orar. Ele fez uma oração daquelas, né? E lá foi ele, orava, chorava, soluçava, orava. E lá ia. Aí por fim ele terminou. Aquele silêncio contrito, compenetrado. O silêncio se prolongou. Aí ele por fim olhou na minha direção, eu estava dormindo. Aí ele me cutucou. Pastor, o senhor não vai orar? Tinha babado na cadeira. Aquele estado lastimável que você acorda, não sabe nem onde está. E eu cansado, muito cansado naquele dia. A gente tem nossos limites, não é verdade? Mas o povo crê que a oração do pastor vai ser um milagre, um bálsamo. E recebi uma vez um pedido de uma irmã para orar pelo gato dela que estava muito doente. E a gente passa por essas coisas, né? E eu tinha aprendido isso com Fausto, né? Foi pastor na primeira do Rio. Quando ela me pediu para orar pelo gatinho dela, eu disse, estou pronto, minha irmã. Bota o telefone no ouvidinho dele. Mas o povo faz isso porque crê que o pastor tem prestígio lá no céu. Ele confia no pastor. E essa confiança muitas vezes nos leva a achar que nós somos mesmo os tais. Nós somos os sumos, não é?
O gatinho, se sobreviveu ou não, eu não sei, deve ter sobrevivido porque ele tem 7 vidas, né? Não pela minha oração. Mas, meus irmãos, tem mais. Tem mais. Arão tinha um uniforme. Se você continuar lendo o livro de Êxodo, chega lá no capítulo 28, é um capítulo inteiro para descrever o uniforme de Arão. Tinha uma túnica entretecida com fios de ouro. Ele tinha pedras preciosas no seu peitoral, cada uma representando uma tribo de Israel. Ele tinha campainhas. Arão se vestia do melhor. Arão hoje, ele chegaria assim na tribuna, se assentaria com um terno de tropical holandês, um sapato de cromo alemão com fivelas de ouro, uma camisa de algodão egípcio, um relógio Rolex, todo de ouro. Arão seria aquele que a gente bateria os olhos nele e diríamos: esse sujeito Deus está abençoando. Esse ministro é prestigiado por Deus. Arão anda na rua, aquelas campainhas tocam, e o povo que está olhando numa direção volta os olhos para ver Arão. Lá vai Arão, olha lá Arão. Arão, é Arão. Moisés não tinha uniforme, não. Moisés tinha uma vara. E eu tenho muita preocupação, sempre tive com essa questão de testemunho. Sempre fui muito seletivo nessa questão de esporte. E quando a juventude da igreja me chamava para qualquer coisa, né? E, pastor, vamos jogar xadrez, eu ficava com medo. Porque eu tentei jogar uma vez e eu estava ali entretido, porque xadrez você tem que prestar atenção, né? Aí um adolescente perguntou para um outro lado: você viu o pastor? O outro gritou: ele está lá preso no xadrez. Aí eu pensei: meu Deus, uma criança ouve uma coisa dessa, como é que fica, né? Jogar dama eu nunca quis, eu achei de uma violência danada, né? Dependendo do andar que você joga dama, é um perigo. Então eu sempre gostei de sinuca. Sinuca eu acho que é o jogo para pastor. Porque aquele taco não parece um cajado pastoral? Moisés só tinha aquela vara, né? Que às vezes servia como cajado. Mas sabem que aquela vara, quando ele vai com ela para o Egito é um símbolo de humilhação. Para os egípcios, o degrau mais baixo era da pessoa que trabalhava com ovelhas. Era o pastor de ovelhas, de cabras. E Moisés vai caracterizado de pastor. Caracterizado de uma maneira que a sociedade egípcia e o próprio faraó não só não valorizam, como acham que são pessoas impuras. Que o contato com elas contamina. Olha que diferença. Mas você observa que na hora H, Arão, que tem toda essa aparência, é frágil na realidade. O povo clama, enquanto Moisés não desce do monte, tinha subido para receber as tábuas da lei. E Arão então acaba fazendo
construindo o bezerro de ouro. É uma observação muito interessante de P.D. Kelly, no comentário que ele tem do livro de Êxodo, uma das boas publicações da antiga Juerp. E quando Arão é questionado por Moisés em relação ao bezerro que estava ali, Arão vira e diz assim: eu joguei o ouro no buril e apareceu esse bezerro. Então P.D. Kelly vira e diz assim: a pretensão de todo ídolo é que ele não é de fabricação humana, ele apareceu. É por isso que tem Aparecida daqui, Aparecida de lá, Aparecida de não sei onde, porque o ídolo apareceu para dar ao ídolo uma origem incomum, extraordinária. E Deus então diz que vai destruir o povo. Diz para Moisés que Moisés será poupado e que vai começar de novo, através de Moisés, a formar um novo povo. Moisés agora vai ser alguém que vai ocupar uma função entre as pessoas que ele mais admirava, a de patriarca. Patriarca é o máximo, né? Um pastor lá da região norte, foi talvez o primeiro apóstolo aqui no Brasil, começou o trabalho de G12 aqui no Brasil, hoje é patriarca. E o pessoal conta que ele chegou em casa e disse para a esposa: olha, tive uma revelação lá na igreja, o Senhor me disse que agora eu não sou mais apóstolo, eu sou patriarca. A mulher: parabéns, muito bem. E agora ele disse: eu sou não mais um divulgador da fé, eu sou o pai da fé. A mulher: parabéns, parabéns. Aí ele continuou: eu agora sou como Abraão. Aí ela: obrigado por me avisar, vou mandar empregado embora. Mulher grande conhecedora das Escrituras, né? Não quis dar sopa para o azar. Mas Deus oferece para Moisés isso: você vai ser patriarca. Mas Moisés diz: não. Se não perdoas esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Os irmãos sabem que essa era a função de Arão. Que naquele uniforme, aquelas 12 pedras que ele levava, era para simbolizar cada tribo de Israel, para carregá-las no peito, para interceder por elas, para reparar o que era feito de errado. Era para Arão dizer: Senhor, me perdoa, e agora interceder pelo povo. Mas a realidade não repousa sobre Arão, repousa sobre Moisés. Arão poderia ter aparência e realidade, mas Arão ficou na aparência. Às vezes nós nos preocupamos muito com a aparência do ministério. Queremos uma mega igreja. Eu perguntei uma vez para um pastor coreano como é que era esse negócio de mega igreja. Se isso ocasionava problemas lá na Coreia. Um período em que eu estive pregando em igrejas coreanas, em encontros de coreanos em São Paulo. Aí ele me disse: as megas igrejas não são o nosso problema. Nosso problema são os mega pastores. Os mega pastores é que nos dão problemas. E às vezes nós queremos uma mega igreja.
Nós queremos todos os reconhecimentos que acompanham o ministério. Um bom carro, um bom salário, uma boa casa, presentes. Esse reconhecimento que realmente alegram o nosso coração. Não vamos dizer que não, porque isso não é verdade. Ter o seu trabalho reconhecido, ter o seu ministério reconhecido, é alguma coisa de grande valor. Mas, meus irmãos, se aparece o reconhecimento que vale é aquele de cima. Eu, sempre que penso nisso, eu me lembro de Noé. Noé pregando 120 anos enquanto constrói a arca. Quando vai entrar na arca, ele leva a mulher, os filhos, que da cultura da época estavam debaixo da autoridade dele, as noras, que estão debaixo da autoridade dos filhos, e entra com ele na arca. Mas não há conversão. Não há quebrantamento, não há arrependimento. Eles entram sozinhos na arca. Eu fico imaginando como é que seria, na minha experiência pessoal lá na Penha, se eu pregasse um mês, fizesse apelo e não tivesse nenhuma decisão. Domingo após domingo. Porque numa igreja grande, tem não só as decisões de verdade, mas tem aquele pessoal que se decide em tudo quanto é culto. Não é mesmo? São aqueles que abrem a porta, né? A gente prega e já olha na direção. Quem quiser levanta a mão, já olha lá para aquele irmãozinho. Aí Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aí já facilita para os outros, né? Ninguém quer ser o primeiro. Então você já vai por aí. Mas passar um mês inteiro sem nenhuma decisão. Cara, 120 anos. Vai fazer o quê? Planta uma vinha e toma um porre. Porque isso é uma tristeza, é um fracasso completo. Noé, como pregador, nós avaliaríamos e diria muito fraco. Mas quando você chega lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, temos por inspiração do Espírito Santo. E Noé, pregoeiro da justiça. Noé é o servo de Deus no Velho Testamento que o Espírito Santo dá o título de pregador. Não dá para outro, dá para ele. Porque, meus irmãos, não é brinquedo o indivíduo ficar pregando tanto tempo sem nenhum acolhimento. Tem que ser fiel a Deus. A base da pregação não é o pecador, é Deus. A base para a obra missionária não são os perdidos, é Deus. E se nós esquecemos disso, nós fraquejamos. Então é muito importante o reconhecimento das pessoas, meus irmãos, mas o mais importante é o reconhecimento de Deus. Agora não pensem que Moisés sai ileso nessa história toda. Na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer que Moisés cobria o rosto. Sabem por quê? Na interpretação de Paulo. O texto grego é um texto assim meio dúbio, mas a melhor tradução é de que Moisés cobria o rosto para que o povo não visse que o brilho do rosto dele ia diminuindo. Saía do tabernáculo com o rosto resplandecendo.
Moisés, olha, Moisés. Aí o brilho começa a diminuir. Aí Moisés bota um paninho ali, um véu, para o povo não ver que já não tem aquele brilho todo, né? Quer dizer, preocupado com a aparência. Arão, a gente percebe a preocupação de aparência de Arão na construção do bezerro. Por que ele faz aquilo? Porque o povo quer. O ministério de aparência, ele perde Deus como referência e passa a ter o povo. Vai fazer um ministério de acordo com aquilo que o povo quer. Tem muito pastor aí pregando autoajuda, porque isso enche a igreja. Porque isso é o que o povo quer ouvir. Você pode, você é o maior, você é filho de Deus. Deus tem para você o que há de melhor, é verdade, mas significando o que há de melhor é melhor salário, melhor carro, melhor casa. E começa a confundir essas coisas, e o povo confunde, não esclarece que o melhor de Deus necessariamente não é isso. Que Deus queria o melhor para Jesus, mas Jesus não nasceu num palácio, como os magos pensaram indo para Jerusalém, mas nasceu num coxo, numa manjedoura. Porque o melhor de Deus para uma criança não é o berço, é a mãe em cujos seios ela mama, se alimenta física e emocionalmente. E Deus escolheu para Jesus o que tinha de melhor. Então o melhor de Deus não percorre a mesma lista de avaliação que nós elaboramos. Mas o pregador começa a dizer aquelas coisas de forma confusa, começa a atribuir ao pecador um poder que ele não tem, o poder de balançar o trono de Deus com a sua fé, com as suas orações. Pastor Miqueias me contou que tinha um membro da igreja dele que enchia, torrava a paciência dele. Chegava no culto, depois do culto, ali na porta, ele cumprimentando as pessoas, e aquele irmão chegava para ele e dizia: pastor, coloca a mão aqui no meu joelho. Está vendo isso duro? Calo. É de orar, pastor. Orar. Isso aqui é oração, pastor. E todo dia era aquilo. E chegou um dia que ele pregou mal. A gente, às vezes, acha que pregou bem e às vezes a gente acha que pregou mal, né? E ele desceu do púlpito se sentindo um zero à esquerda, né? O sermão foi uma negação. Se perdeu no sermão, falou o que não devia e tal. Aí foi indo lá para a porta com raiva dele mesmo, né? Aí chega lá na porta, o irmão: olha, pastor, meus joelhos aqui, olha, duro, calejado de tanto orar. Pastor, quando esses joelhos dobram, o céu treme. Aí o Miqueias: só se for o céu da sua boca. Pastor nervoso é um perigo. Mas o pregador começa a dizer isso. Ele era da paz. Ele era da paz, exatamente. Agora, meus irmãos, o povo quer ouvir isso. Que consegue balançar o trono de Deus, que inclina a vontade de Deus para o que quer, bastando ter fé. Arão foi fazer o que o povo queria. E o ministério da aparência tem essa característica. Perde o seu olho em Deus e coloca o seu olho no povo.
Estabelecido isso, eu quero dizer duas coisas só agora no nosso texto. A primeira delas, quando as Escrituras nos informam nesse texto e abrem para nós a agenda de Moisés, para a gente ver o que está escrito lá, seu primeiro dia de trabalho. Está aqui. A gente olha por cima do ombro, nós lemos em hebraico, e está lá escrito: Moisés foi falar com Faraó. Faraó é o inimigo. O pastor se afasta da realidade do seu ministério, da essência do seu ministério, se ele não tiver em mente que a primeira coisa que ele tem que enfrentar é o inimigo. Não são os diáconos, não é a família que manda na igreja, não é aquele irmão de vida dupla, não são as críticas injustas, é o inimigo. A nossa luta não é contra a carne e sangue, contra as hostes espirituais da maldade. Se nos lembramos que a nossa luta é contra o inimigo, que a primeira coisa que precisamos enfrentar é o inimigo, meus irmãos, nós vamos ser derrotados. O pastor tem que ficar esperto. Ele tem que estar cônscio de onde se trava a batalha do ministério. A gente não vence o inimigo com métodos. Essa é a segunda lição. A gente enfrenta o inimigo com a palavra de Deus. O Senhor mandou: deixa meu povo ir. É a voz de Deus. Deus disse, Deus falou. Se tu és filho de Deus, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Moisés não faz um planejamento de vamos, nesse primeiro ano, libertar 10 israelitas da escravidão. Próximo ano, vamos projetar 20. Um aumento de 100%. Aí vamos fazer uma cadeia de quilombos ao longo do deserto para acolher israelitas em fuga da escravidão. E daqui a 90 anos nós já libertamos 5, 10% do povo. Não, Moisés, arquiva esses seus planos, bota isso na gaveta, espaço, fecha a chave e esquece. Eu vou libertar o povo todo num dia, num momento. Eu vou fazer isso. Não significa que o pastor não deve planejar. Deve. Mas o planejamento não pode ser superior à confiança do pastor na palavra de Deus. Planejamento não pode ser superior à convicção de que Deus tem muito mais do que a gente pode pensar. Porque Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É isso que a palavra de Deus diz. Paulo é o mais culto dos homens do Novo Testamento. Mas ele diz: a palavra de Deus é poderosa para corrigir, redarguir, edificar na justiça, em santidade, o homem de Deus. Prega a tempo e fora de tempo. Aprove a Deus salvar o mundo e a igreja pela loucura da pregação. Então, meu irmão, creia na palavra. Não se preocupe tanto em pregar sermões que o povo aplauda, mas em pregar a verdade.
Tome cuidado, aqueles que acham que a verdade de Deus e não agradar o povo é subir ao púlpito a cada domingo com um chicote na mão para descer bordoado em cima do povo. Não é isso, não. Para muitos pregadores o modelo é João Batista. Mas João Batista não ganhou o rebanho, porque se ganhasse ficava sozinho. Deus mandou ele para o deserto, para o pessoal ir lá, ouvir 2 sermões e voltar para casa. Porque ouvir João Batista todo domingo não daria para ninguém. Tá? Só ali de Azorrague, todo domingo, ninguém aguenta isso. Pastor tem que ter uma palavra de Deus também para confortar o povo. Uma palavra que expresse o amor de Deus. A graça de Deus. O favor de Deus. A misericórdia de Deus. Não deixe a chama do ministério se apagar. Mantenha seus olhos em quem acendeu essa chama.